quando Luciana encontrou a boneca de porcelana na loja de brinquedos antigos da Rua Augusta. Aos 35 anos, pensou que havia descoberto o presente perfeito para o aniversário de 6 anos de sua filha Sofia. A boneca era uma peça excepcional do início do século XX, com rosto de porcelana pintado à mão, cabelos loiros de morrer verdadeiro e um vestido azul de seda bordado com detalhes em renda. Seus olhos de vidro eram de um azul profundo e cristalino que pareciam seguir quem olhava, e havia uma etiqueta amarelada costurada na roupa com o nome Esperança em letras elegantes. A proprietária da loja, Dona Bernice, uma senhora de uns 80 anos que colecionava brinquedos antigos há décadas, foi estranhamente relutante em vender a boneca. Essa peça está aqui há muito tempo, disse, observando a boneca com expressão pensativa. Veio de uma família muito antiga, de São Paulo. Não sei se é adequada para criança pequena. Quando Luciana perguntou por que Dona Bernice, hesitou e simplesmente disse: bonecas antigas às vezes carregam histórias pesadas demais para crianças modernas. Mas Sofia havia se apaixonado pela boneca no momento em que a viu. Seus olhos brilharam de uma forma que Luciana raramente havia visto desde que o pai da menina havia partido 2 anos antes. Como mãe solteira, trabalhando como enfermeira em um hospital particular, Luciana tinha pouco tempo para mimar a filha, e a oportunidade de dar um presente que claramente a deixaria feliz era irresistível. Apesar das reservas vagas de Dona Bernice, ela comprou a boneca por um preço que era surpreendentemente baixo para uma peça de tal qualidade. Durante o trajeto para casa, Sofia segurou a boneca com cuidado extremo, sussurrando para ela como se fosse uma amiga antiga. Oi, Esperança, ela disse suavemente. Você vai morar comigo agora. Vou cuidar muito bem de você. Luciana sorriu ao ver a felicidade da filha, pensando que havia tomado a decisão certa, apesar das advertências supersticiosas da vendedora. Nos primeiros dias, a boneca trouxe alegria genuína para Sofia. Ela carregava para todos os lugares, preparava pequenos chás para ela e até mesmo insistia que Esperança tivesse lugar à mesa durante as refeições. Luciana achou adorável ver a filha desenvolvendo uma amizade imaginária saudável. Depois de meses de tristeza por causa da ausência do pai, Sofia finalmente parecia estar encontrando conforto e companhia. Sofia também começou a contar histórias elaboradas sobre a vida de Esperança. Segundo ela, a boneca havia vivido em uma casa muito grande com muitos empregados e tinha tido uma família muito rica, mas triste. As histórias eram surpreendentemente detalhadas para uma criança de 6 anos, incluindo nomes específicos, descrições de cômodos e até mesmo eventos históricos que Sofia não poderia conhecer. Durante a segunda semana, Luciana começou a notar mudanças sutis no comportamento de Sofia que, embora não fossem preocupantes, eram distintivamente diferentes. Sofia desenvolveu um sotaque ligeiramente diferente quando brincava com a boneca, uma forma mais formal e antiquada de falar que não correspondia à linguagem casual que ela normalmente usava. Minha cara Esperança, ela dizia, vamos tomar nosso chá como senhoras distintas. Sofia também começou a demonstrar conhecimento sobre etiqueta e costumes que Luciana não havia ensinado. Insistia em usar guardanapo durante as refeições, fazia pequenas reverências quando cumprimentava adultos e até mesmo corrigia a própria mãe quando ela usava linguagem inadequada para uma dama. As mudanças eram charmosas, mas Luciana se perguntava onde a filha estava aprendendo esses comportamentos. Durante a terceira semana, Sofia começou a ter conversas longas e elaboradas com Esperança, sempre falando baixo demais para Luciana ouvir claramente. Quando perguntada sobre o que conversavam, Sofia explicava que Esperança contava histórias sobre os tempos antigos e ensinava sobre como as meninas bem-medicadas devem se comportar. As conversas se tornaram tão absorventes que Sofia frequentemente ignorava chamados para jantar ou hora de dormir.
Luciana também notou que Sofia havia desenvolvido preferências alimentares específicas que não tinha antes. Começou a pedir bolachas de água e sal com geleia, em vez de biscoitos modernos. Queria leite morno com mel antes de dormir. E até mesmo recusava comidas que anteriormente gostava, alegando que não são apropriadas para moças educadas. Era como se alguém estivesse ensinando a ela padrões culinários de uma época diferente. Durante a 4ª semana, Sofia começou a acordar durante a noite e ser encontrada sentada no chão de seu quarto, conversando animadamente com Esperança. Quando Luciana perguntava o que estava acontecendo, Sofia explicava que Esperança ficava sozinha e triste durante a noite e precisava de companhia. Ela me conta sobre quando era pequena como eu, Sofia disse, mas era muito solitária, porque não tinha amigos. As histórias que Sofia contava sobre Esperança se tornaram cada vez mais detalhadas e historicamente específicas. Ela falava sobre a grande gripe que havia matado muitas pessoas, sobre cavalos e carruagens nas ruas, e sobre empregadas que usavam uniformes pretos com aventais brancos. Eram referências que uma criança de 6 anos não deveria conhecer, especialmente não com a precisão histórica que Sofia demonstrava durante a 5ª semana. Sofia começou a apresentar mudanças físicas sutis que preocuparam Luciana. Sua postura se tornou mais ereta e formal. Ela começou a caminhar com passos menores e mais precisos, e até mesmo sua forma de segurar objetos mudou para algo mais delicado e cerimonioso. Era como se estivesse sendo treinada em etiqueta por alguém com padrões muito específicos. Mais perturbador ainda, Sofia começou a usar palavras e expressões que definitivamente não faziam parte do vocabulário de uma criança moderna. Minha cara mamãe. Ela dizia com uma formalidade que não era natural. Seria possível tomarmos nosso chocolate quente na sala de estar? A forma elaborada de falar era constante quando ela estava com a boneca, mas desaparecia quando Esperança não estava presente. Durante a 6ª semana, Luciana começou a ouvir Sofia conversando com alguém durante a noite, mas as conversas pareciam ser diálogos reais, com respostas de ambos os lados. Quando se aproximava do quarto para ouvir melhor, as conversas cessavam imediatamente. Uma noite, teve certeza de ouvir 2 vozes diferentes, menos a voz de Sofia e outra voz, mais aguda e antiquada, que não reconhecia. Quando questionada sobre com quem estava falando, Sofia insistia que era apenas com Esperança, mas havia algo evasivo em suas respostas. Esperança tem muitas histórias para contar, ela dizia. Ela viveu muito tempo antes de mim, então sabe coisas que eu não sei. A forma como Sofia falava sobre a boneca tinha uma reverência que ia além de brincadeira infantil normal. Durante a 7ª semana, Sofia começou a demonstrar conhecimento sobre eventos e pessoas que não poderia ter aprendido através de fontes normais. Falava sobre Dona Conceição, a governanta e Senhor Joaquim, o cocheiro, como se os conhecesse pessoalmente. Descrevia quartos específicos de uma casa que nunca havia visitado e até mesmo mencionava nomes de ruas de São Paulo que haviam mudado décadas antes de ela nascer. Luciana decidiu pesquisar sobre a boneca e sua possível origem. Voltou à loja na Rua Augusta para falar com Dona Bernice, mas descobriu que a senhora havia falecido subitamente na semana anterior. A loja estava fechada, com uma placa indicando que o espólio estava sendo resolvido pelos herdeiros. Luciana perdeu sua única fonte de informação sobre a história da boneca. Durante a 8ª semana, Sofia começou a apresentar comportamentos que eram claramente anacrônicos para uma criança de 2024. Recusava-se a usar roupas modernas, insistindo em vestidos longos e sapatos fechados. Pedia para que Luciana penteasse seu cabelo em estilos elaborados que ela descrevia em detalhes precisos, e começou a questionar aspectos da vida moderna que anteriormente aceitava normalmente. Por que não temos empregadas para servir o chá? Sofia perguntou numa tarde.
E por que você trabalha fora de casa em vez de receber visitas na sala de estar? Eram perguntas que sugeriam que alguém estava ensinando a ela sobre um estilo de vida de classe alta do século XIX que ela não poderia conhecer através de experiência própria. Durante a 9ª semana, Luciana começou a notar que Sofia se referia a si mesma de forma estranha quando brincava com a boneca. Em vez de usar seu próprio nome, ocasionalmente se chamava de Esperança e falava sobre a outra menina que vivia na casa. A outra menina não entende como devemos nos comportar, Sofia dizia para a boneca. Mas eu posso ensinar a ela. Mas, alarmante ainda, Sofia começou a falar sobre Luciana como se ela fosse uma estranha. A senhora que mora aqui é gentil, mas não compreende nossas necessidades. Ela disse para a boneca numa conversa que Luciana ouviu através da porta. Ela não sabe como cuidar de meninas educadas como nós. Durante a 10ª semana, Sofia começou a apresentar episódios onde parecia estar possuída por uma personalidade completamente diferente. Durante esses episódios, ela falava com sotaque distintamente antiquado, demonstrava conhecimento sobre etiqueta vitoriana e até mesmo caminhava de forma diferente. Quando os episódios passavam, Sofia não se lembrava do que havia acontecido. Luciana percebeu que durante esses episódios, Sofia respondia pelo nome Esperança e falava sobre a menina moderna como se fosse outra pessoa. A menina moderna não compreende a importância de comportamento adequado, a personalidade alternativa, dizia. Mas eu posso ensinar a ela como ser uma jovem senhora respeitável. Durante a 11ª semana, os episódios de possessão se tornaram mais frequentes e duradouros. Sofia passava horas sendo Esperança, durante as quais demonstrava conhecimento sobre São Paulo do início do século XX que uma criança não poderia ter. Falava sobre ruas que não existiam mais, eventos históricos específicos e até mesmo sobre pessoas reais que haviam vivido décadas antes. Luciana começou a pesquisar sobre possessão infantil e encontrou referências a casos similares envolvendo bonecas antigas. Descobriu que objetos pessoais, especialmente brinquedos, podem servir como âncoras para espíritos de crianças que morreram prematuramente. A boneca Esperança poderia estar servindo como prisão para o espírito de uma criança que havia morrido há mais de um século. Durante a 12ª semana, Luciana conseguiu rastrear a origem da boneca através de registros de leilões antigos. Descobriu que a boneca havia pertencido à família Almeida, proprietários de uma mansão na região da Consolação, que havia sido demolida nos anos 1960. Mais importante, ela encontrou registros de que uma criança da família, também chamada Esperança, havia morrido de tuberculose em 1920. Ao S7, os registros indicavam que Esperança Almeida havia sido uma criança solitária e doente, que passou os últimos anos de sua vida confinada em casa devido à tuberculose. Sua boneca de porcelana havia sido seu único companheiro, constante, e ela havia sido enterrada segurando a boneca quando morreu. A boneca havia posteriormente sido removida do túmulo pela família e guardada como lembrança durante a 13ª semana. Armada com essas informações, Luciana entendeu que o espírito de Esperança Almeida havia permanecido ligado à boneca por mais de um século. A criança morta estava tentando viver novamente através de Sofia, ensinando-a os costumes e comportamentos de sua época e gradualmente assumindo controle sobre sua personalidade. Esperança não era malévola, mas era uma criança que havia morrido prematuramente e queria desesperadamente experimentar a vida que lhe havia sido negada. Ela estava usando Sofia como veículo para essa experiência, sem perceber que estava prejudicando a criança viva no processo. Durante a 14ª semana, Luciana tentou conversar com Esperança durante um dos episódios de possessão. Esperança, ela disse gentilmente, você precisa deixar Sofia ser ela mesma. Você já teve sua vida e agora precisa descansar. A personalidade de Esperança respondeu, com confusão e medo. Mas eu não quero voltar pro lugar escuro, ela disse. Aqui eu posso brincar e ser feliz.
Luciana percebeu que Esperança estava presa entre a vida e a morte, usando a boneca como âncora no mundo físico. Ela não estava tentando causar mal a Sofia, mas estava desesperada para evitar retornar ao vazio da morte. A boneca havia se tornado sua prisão e seu refúgio simultaneamente. Durante a 15ª semana, Luciana consultou um padre especializado em casos de possessão infantil. Padre Miguel explicou que crianças são particularmente vulneráveis a influências espirituais, porque suas personalidades ainda estão em formação. O espírito desta criança morta está tentando completar sua vida através de sua filha. Ele disse: precisamos ajudar o espírito a encontrar paz, sem destruir a personalidade da criança viva. Padre Miguel sugeriu um ritual de libertação que envolveria comunicação direta com o espírito de Esperança para ajudá-la a compreender que precisava seguir em frente. Não é exorcismo, ele explicou. É aconselhamento espiritual. Precisa convencer a criança morta a deixar ir voluntariamente. Durante a 16ª semana, Padre Miguel, Luciana e Sofia, durante um episódio de possessão por Esperança, se reuniram para a sessão de libertação. Padre Miguel falou diretamente com o espírito de Esperança, explicando que ela havia morrido há mais de um século e que precisava seguir para o próximo estágio da existência. Esperança, Padre Miguel disse gentilmente, você foi uma criança corajosa que enfrentou uma doença terrível. Sua família te amava e você tem um lugar no céu esperando por você, mas você não pode viver através de outra criança. Sofia precisa ter sua própria vida. O espírito de Esperança, falando através de Sofia, começou a chorar. Mas eu não quero ficar sozinha novamente, ela disse. Na boneca, eu posso pretender que ainda estou viva. Posso brincar e aprender e ser feliz. A dor na voz da criança morta era palpável. Ela havia passado mais de um século presa entre mundos, desesperada por conexão humana. Durante a 17ª semana, Padre Miguel trabalhou pacientemente com o espírito de Esperança, explicando que a morte não era o fim, mas uma transição para um lugar onde ela poderia finalmente encontrar paz. Você não estará sozinha, ele prometeu. Haverá outros, incluindo sua família que já partiu, mas você precisa ser corajosa o suficiente. Paradoxia. O processo foi longo e emocional. Esperança estava aterrorizada com a ideia de deixar a segurança da boneca e de Sofia, mas gradualmente, com a ajuda de Padre Miguel e até mesmo de Luciana, ela começou a entender que continuar presa só causaria sofrimento para todos os envolvidos. Durante a 18ª semana, Esperança finalmente concordou em partir, mas pediu para se despedir adequadamente de Sofia. Durante um último episódio de possessão, ela falou diretamente com a criança viva. Obrigada por me deixar brincar com você, Sofia. Você é uma menina muito especial. Agora preciso ir embora, mas quero que você seja feliz e tenha a vida que eu não pude ter. Sofia, em sua própria personalidade, respondeu com confusão, mas também com compaixão instintiva. Você pode visitar às vezes se quiser, ela ofereceu, mas promete que não vai ficar triste. O diálogo entre as duas crianças, uma viva, uma morta menos, foi profundamente tocante no momento da libertação final. A boneca Esperança começou a brilhar com uma luz suave e dourada. O espírito da criança morta apareceu brevemente como uma figura translúcida ao lado da boneca. Acenou para Sofia e Luciana e sussurrou obrigada antes de se dissolver em pontos de luz que gradualmente desapareceram. A boneca permaneceu fisicamente inalterada, mas havia uma qualidade diferente nela agora. Não era mais uma prisão espiritual, mas apenas um brinquedo antigo bonito. Sofia continuou a brincar com ela, mas de forma normal, sem conversas elaboradas ou mudanças de personalidade. Nos meses seguintes, Sofia gradualmente voltou ao seu comportamento normal de criança de 6 anos.
Ela manteve algumas das lições de etiqueta que Esperança havia ensinado, mas de forma apropriada para sua idade. Ocasionalmente, ela mencionava sonhos onde brincava com uma menina gentle, que estava feliz no céu. Agora, Luciana guardou a boneca como lembrança da experiência, mas sempre com respeito pela criança que havia encontrado paz através de sua filha. Ela aprendeu que nem todos os fenômenos sobrenaturais são malevolentes. Às vezes, são apenas almas perdidas procurando compreensão e ajuda para seguir em frente. Sofia cresceu sem memórias traumáticas da possessão, mas com uma compaixão unusual por outras crianças solitárias. Ela frequentemente dizia que queria ajudar crianças tristes quando crescesse, como se inconscientemente lembrasse da dor que havia sentido através de Esperança. Hoje, 5 anos depois, Sofia é uma menina normal de 11 anos que ainda brinca ocasionalmente com a boneca Esperança, mas de forma completamente saudável. Luciana às vezes sente uma presença protetora ao redor da família, como se Esperança estivesse cumprindo sua promessa de visitar ocasionalmente para garantir que Sofia esteja bem. A experiência ensinou Luciana que objetos antigos podem carregar mais do que história, menos podem carregar almas que precisam de ajuda para encontrar paz. E que às vezes, o maior ato de caridade é ajudar um espírito perdido a encontrar seu caminho para casa, mesmo quando isso significa deixar ir algo que trouxe conforto temporário, porque crianças, vivas ou mortas, merecem a chance de crescer, aprender e encontrar felicidade, seja neste mundo ou no próximo. E às vezes, o amor verdadeiro significa ser corajoso o suficiente para dizer adeus quando é hora de deixar ir.